Um desejo tem sido a paixão predominante da minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre a minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir este sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é este, que apesar de toda a oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho até a nação novamente render homenagens a Deus. Olha que é uma declaração que a gente precisa ficar lendo e pensando, né, na profundidade dela, como que esse homem se sentia incomodado com a sua realidade. E aí está um aspecto muito. Então, pensando sobre essa declaração de Kuyper, eu me envergonho, e creio que os irmãos também. E Kuyper, olha, a gente pode cometer o erro, e eu falo isso como pastor, e é uma luta diária no meu coração, da gente ter um ativismo religioso e passar a ideia para nós mesmos que a gente está fazendo muita coisa. Então você às vezes pode fazer um monte de atividades e elas não serem não é uma atividade ou não são atividades que realmente causam, que são prioridades, que causam mudança, que trazem efeito real à igreja. É que olhando para Kuyper, ele não perdia tempo. Porque a ideia que me passa é de alguém que não só trabalhava muito, produzia muito, mas ele procurava fazer nas coisas certas, ganhar tempo e fazer de forma correta. E é assim, não só Kuyper, mas todos os grandes homens da humanidade. Você vai estudar sobre eles, vai ver que eles realmente procuravam concentrar forças e energias naquilo que realmente vale a pena. Esse é um grande problema que nós podemos cometer individualmente e coletivamente na igreja, de ter atividades e de ter atividades e gastar energia e tempo com coisas que não valem a pena, com coisas que não são prioritárias, coisas que não são importantes para a igreja. É, Ninguém poderia ter produzido o que Kuyper produziu se não fosse um homem maduro em termos de projetos. Kuyper tinha visão. Qual que era a visão de Kuyper aí na declaração? Estabelecer novamente no lar, na escola e no Estado as ordenanças de Deus. É isso que Kuyper queria. E aí a pergunta que você deveria fazer se fosse Kuyper é: como eu posso ser útil nas mãos de Deus para que novamente no lar, na escola e no Estado isso seja estabelecido? E aí que entra, diante dessa pergunta, você então vai ter o projeto. Você olha lá para a igreja que você vai cuidar e você fala assim: como que eu posso ser útil nas mãos de Deus para que esta igreja possa se desenvolver e sair desta situação? Aí você vai estabelecer o projeto. Então, eu estou usando essa declaração de Kuyper para trazer essa visão prática da cosmovisão. Se você pegar nesse sentido e analisar friamente, a maior parte dos pastores passam anos numa igreja e não desenvolve nada. A igreja continua do mesmo jeito, a liderança não preparada, não há conteúdo de ensino, não há organização das esferas da igreja, usar aqui a linguagem Kuyper, que a gente vai falar depois sobre as esferas, soberania das esferas, né? Trazer isso de forma diferente assim, na igreja, não há uma relação harmônica entre as partes da igreja. Kuyper tinha essa perspectiva e nós precisamos ter essa, como ele coloca aqui, né, essa espora sobre a mente e a alma. O quanto que isso tem sido uma espora para nós. Vamos lá. Declaração mais conhecida de Kuyper é essa aqui, né? E é muito profunda. Não há uma só polegada. Todo assim que já viu alguma coisa de Kuyper conhece essa declaração que ele fez.
Não há uma só polegada quadrada do domínio total da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não grite meu. Então, a convicção de Kuyper da soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida. Não há parte em que ele diga é meu. Quando a gente olha essa declaração de Kuyper, existem aspectos, obviamente, aí, teológicos, tanto da sistemática como da teologia bíblica. Porque quando Adão ele pecou contra o Senhor, Adão perdeu o domínio sobre a criação, né, que ele deveria exercer. E ele exerce agora o homem com o pecado, com os efeitos da queda. Mas esse domínio foi dado, vamos dizer assim, é, adquirido por causa do pecado por Satanás. Satanás age na esfera do domínio cultural, social, a partir da queda. Tanto é que as nações no Antigo Testamento eram o quê? Movidas por Satanás contra o povo de Deus. A gente vê o próprio Caim, né, matando Abel, o reino parasita lá que Van Gogh trabalha. A ideia, os descendentes de Caim, lá no começo, lá em Gênesis capítulo 4, sufocando a semente santa, ao ponto de Deus mandar o dilúvio. E aí a gente vê em todo esse desenvolvimento, quando o Senhor Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, uma das tentações que Satanás faz é levar ele ao pináculo do templo e colocar diante dele, né, de uma forma visionária, ali, uma forma, dimensão espiritual, mostrar os reinos da terra e dizer: se você se prostrar e me adorar, será tudo seu. E o Senhor Jesus não repreende Satanás por dizer isso. Ele repreende no aspecto de dizer que só a Deus deve ser adorado. Mas ele não diz: você não tem domínio sobre essas nações, não. Você não manda em nada disso, não. Ele não fala, não corrige nada sobre isso. Por quê? Porque, de fato, por trás das nações, dos governos, então no aspecto social, político e tudo, Satanás estava por trás de tudo isso, agindo. Deus deu essa. Quando ele vai à presença de Jó, Deus pergunta de onde ele vinha, e ele diz: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E a ideia justamente é a de que Satanás vinha de supervisionar a terra, né, os seus domínios, em termos, como eu disse, sociais, culturais e por trás dessas nações ímpias. E aí Deus fala: você viu lá meu servo Jó? É como se Deus dissesse: tem um lá que não te serve, tem um lá que não te adora. E aí vem todo o desenvolvimento do livro que os irmãos conhecem. O que eu quero dizer é que o reino de Satanás, no aspecto espiritual, ele é exercido a partir da queda, como um reino parasita. O reino cósmico é outra questão. Deus é senhor de toda a terra, de todo o céu. O próprio Satanás pertence a ele, é um cachorro de Deus, mas no aspecto de domínio cultural, social, espiritual, Satanás vem dominando isso. Quando Cristo vem e cumpre o seu, paga a nossa dívida na cruz, e ressuscita dentre os mortos, aí começa a sua exaltação e expõe a vergonha os principais e potestades, como Paulo diz em Colossenses, paga a nossa dívida, ele estabelece o seu reino através de nós. E através de nós, esse reino de Cristo vai se expandindo, o domínio dele vai se expandindo. E a maneira desse reino manifestar o seu domínio e a sua realidade é através das nossas mentes transformadas, que vai redimindo a sociedade, vai redimindo a cultura, vai redimindo a religião, vai redimindo o Estado e assim por diante. Então, nesse sentido, é que Kuyper está mostrando que tudo pertence a Cristo. Obviamente, em termos de domínio como Senhor, tudo pertence a Ele. Estou dizendo aqui no domínio, como eu fiz a comparação. Satanás não tem mais esse domínio que ele tinha antes. Ele está limitado agora nas suas ações. A igreja está pregando o evangelho, mas a igreja não pode pensar que a sua única função no mundo é pregar o evangelho, evangelizar pessoas. Ela também tem, e isso é que os escritores, apologetas e os que escrevem sobre cosmovisão, os melhores, falam bastante de redimir
a cultura, de redimir a sociedade. Uma vez que quando Cristo voltar, ele vai restaurar todas as coisas, remover os efeitos da queda, tirar de nós todo o pecado, né, que há em nós, e ele também vai redimir a sociedade e redimir a cultura. Os mandatos da aliança serão perfeitamente cumpridos por nós através de Cristo na eternidade. Mas nós já estamos em processo de cumprimento disso, no aspecto de, na medida em que nós cumprimos os mandatos da aliança, e vocês podem perceber que por trás da fala de Kuyper, em todos os aspectos, está o mandato espiritual, social e cultural. é, a, por trás dessa obediência aos mandatos da aliança, a sociedade e a cultura ela é redimida ou refreada. É o que Jesus falou de ser sal e luz do mundo. Se a gente observa, por exemplo, Francis Schaeffer diz em um dos seus livros que os Estados Unidos, até 1930, mais ou menos, era um país cristão. Ele diz que você poderia conversar com qualquer pessoa na rua, e até mesmo ateus, e eles iriam falar de Deus com respeito. E eles conheciam Bíblia, havia uma consciência cristã nos Estados Unidos, havia realmente um sentimento. Não é que todos eram crentes, obviamente, mas o país era regido por um pensamento cristão, nas suas leis, na sua estrutura social, na visão científica e assim por diante. Isso era o quê? Foi uma fase dos Estados Unidos em que a igreja ela serviu a ela cumpriu esse propósito de refrear o mal, de redimir a sociedade e a cultura nesse aspecto. Quando vocês olham alguns escritos de puritanos na Inglaterra, houve períodos em que o avivamento foi tão tremendo e tão maravilhoso que bordéis fecharam por falta de clientes. Você imagina o carnaval não acontecer no Rio de Janeiro porque não tem quem vai, ninguém quer ir. Há um temor. Eu lembro de ler no seminário um livro, não lembro qual livro mais, mas dos livros dos puritanos, em que o autor dizia: olha, aqui na Inglaterra, há tantos séculos atrás, é, todas as pessoas tinham temor de Deus. Os mesmos os ímpios, eles temiam a Deus por causa da vida dos crentes. Então, a vida dos crentes, quando ela é dominada por esse temor a Cristo e entende que todas as esferas da vida devem ser aplicadas ao Evangelho, muda tudo. Mas, irmãos, a prática da igreja ela é totalmente diferente dessa. A vida do crente no trabalho é uma, a vida dele na escola é outra, na universidade, na rua, no trato no dia a dia, na família. Ele não, a maioria, né? Não todos, mas uma grande parte da igreja, infelizmente maioria, pelos frutos conhecereis, Jesus falou. Então, não tem uma vida que o evangelho seja aplicado de forma integral. Isso não tem nada a ver com perfeição, obviamente, mas tem a ver com coerência, de que ele não tem duas caras, ele não é uma pessoa na igreja e uma outra fora da igreja. Ele é a mesma pessoa em qualquer lugar, ele defende as mesmas coisas em todo lugar. E é isso que nós temos que inculcar na igreja. Temos que falar da segunda-feira para a igreja. Ela tem que entender que o crente não porque qual que é a visão que o crente tem na segunda-feira? Ele tem que pregar o evangelho. É lógico que ele tem que pregar o evangelho, tudo bem, mas nem sempre ele tem que evangelizar. Às vezes ele tem que servir como instrumento de influenciar o pensamento daquelas que estão ao seu redor, sobre a vida, para depois ele fazer evangelizar quando Deus der oportunidade para que ele faça isso. Mas só dele estar no trabalho e ele ter um comportamento diferente, ele, quando tem oportunidade, ele fala de questão ética e moral com a visão bíblica, ele expõe a sua opinião sobre o aborto, sobre a homossexualidade, e ele não precisa citar texto bíblico, porque aí já cria uma hostilidade, mas ele usa argumentos racionais
para mostrar isso, levar as pessoas a pensar, respeitando. Respeitar não quer dizer você não contrariar a opinião, mas falar com educação, ter paciência, entender que quem está falando com você é alguém que tem uma mente embrutecida, é alguém rebelde a Deus, é alguém alheio a Deus, como Paulo diz lá em Efésios, e que você precisa entender que por trás dela, a sua luta não é contra ela, é contra quem está por trás dela, que é Satanás, como Paulo diz em Efésios capítulo 6. Imagine só como Paulo orienta lá na carta aos Efésios, uma igreja que estava dentro de uma cidade onde se adorava a deusa Diana, Dionísio e outros, em que a prostituição era algo praticado, e muitos que participaram disso estavam na igreja. Diz que lá em Atos, quando houve a conversão lá em Éfeso, queimaram os livros de magia, né? Havia muita coisa de magia negra, né? De magia, de coisa pesada mesmo, não só filosófica, não só moral, mas espiritual. E é justamente na carta aos Efésios que Paulo fala de batalha espiritual, porque o negócio era bravo. Essa convicção de que não há área da sociedade, da cultura que não pertença a Cristo. E a gente não pode aceitar menos do que isso. A gente precisa entrar na escola, entrar nas universidades, a gente precisa entrar no trabalho, na arte, em todas as coisas. Aqui a arte não precisa de justificativa, Rockmaker. Esse livro é muito bom. Vocês têm ele? É de Cosmovisão. Eu recomendo a leitura desse livro. Muito bom. A arte não precisa de justificativa. E ele trabalha muito bem essa questão da. E ele é holandês também, ele segue a linha de Kuyper. É, ele mostra a questão do papel da arte. E Kuyper fala sobre a arte, sobre a soberania da arte aqui. A arte, ele mostra, ela antigamente, ela era feita por artesãos. Então, os artesãos, eles tinham lá a sua comunidade de artesãos e tinham as suas próprias regras. Quando você olhava uma obra de um artesão, como até hoje, como você olha uma obra histórica, você às vezes nem sabe quem fez aquela obra, né? Você olha a obra e ela te encanta num lugar turístico aí, poxa, que estátua, né? Que obra de arte é essa aqui e tal, e você nem sabe quem fez isso. Por exemplo, se eu pôr no Google, eu vou saber, mas eu não sei quem que fez a Estátua da Liberdade. Os franceses deram para os americanos, eu sei disso, mas quem foi o engenheiro, o arquiteto aqui lá, eu não sei, né? Mas eu sei que é uma obra de arte extraordinária, é um monumento histórico. E, então, te encanta, o que chama atenção era a obra de arte. Mas quando vem e eu acho muito interessante, quando você olha Cosmovisão com essas mudanças culturais, quando vem o Renascimento e vem o Iluminismo, é, a, o foco agora não é mais a obra de arte. O foco agora é o artista. Então, aí vem as belas artes. E aí o artista, ele não é mais um artesão. Ele é alguém agora protagonista, ele é o destaque real da coisa, e ele assume um papel quase que divino. E aí o artista começa, aí com o iluminismo, essa visão que o Kuyper condena e enfrentou, do modernismo e tal, essa visão anti-Deus, essa visão anti-sobrenaturalista, anticristã, em que o homem é o centro de todas as coisas, qual que fica sendo o alvo da arte produzida pelos artistas, não mais artesãos? É desconstruir o cristianismo. Ó, só isso aqui que eu falei para vocês já, puxa, cara, agora eu entendo porque a Globo é assim. Agora eu entendo porque é um Globo lixo, porque o teatro é assim, porque os filmes são assim. O que que hoje, olha como isso é atual, essa cosmovisão. O que que, se você pegar qualquer filme da Netflix de 2020 para cá, todos eles têm ideologia de gênero. Todos eles. Com feminismo,
com a homossexualidade, todos, desenhos, filmes, todos têm incutido ali para poder inculcar na mente das pessoas uma normalidade. E aí, o feminismo, principalmente, vai tirando personagens masculinos que eram, vamos dizer assim, referência de ser macho, né, de ser homem, como 007, James Bond, agora 007 é uma mulher. Então, eles pegam a saga de um herói construído ao longo do tempo, quer dizer, é um personagem construído de herói masculino, e eles pegam e substituem por uma personagem feminina sem qualquer história. Uma coisa é você construir uma história com uma personagem feminina, ainda que isso fosse errado, como a Mulher Maravilha, embora a Mulher Maravilha também é uma versão feminina do Super-Homem, né? Ela foi feita, a Mulher Maravilha, ela foi exatamente criada como personagem feminista para combater os personagens de quadrinhos que eram totalmente masculinos. É o caso do Super-Homem, Batman e outros assim. Então, a mulher não precisa de um príncipe para salvá-la. Ela pode salvar os homens. Muito bem. Exatamente, eu estava falando isso aí. Essa narrativa, né? O feminismo vai reinterpretando os filmes, as histórias, com a visão anticristã. Por exemplo, He-Man, né? O He-Man no passado, né, quando era criança, passava, ele era o herói, o guerreiro, e no final ele sempre dava uma lição de moral, né? Muito legal, no final não pode fazer isso, tal. Era bem legal assim. Na última vez faz tempo que eu teve um lançamento aí do He-Man desenho no Netflix, eu fui ver. Aí a Tina lá, acho que é Tina, né? Era a guerreira, a valente, cabelo cortado igual de feminista e tal. E o He-Man, um pamonha, um mole. Então, você pegar o Exterminador do Futuro, foi para mim porque eu sou fanzaço do Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. E aí o último que saiu, absurdo, né? Não sei se vocês assistiram. John Connor é morto no início do filme. O John Connor é o personagem principal, é o cara que lidera a oposição às máquinas na humanidade. Aí mata o John Connor, a Sarah Connor continua viva, e aí tem uma moça que assume o lugar de John Connor, e tem uma ciborgue lá, um robô lá, meio homem, meio mulher, meio robô, e assume. Então, assim, é um absurdo, é ridículo. E o Arnold Schwarzenegger é um exterminador que com o tempo foi envelhecendo lá e faz cortinas, mexe com cortina. É brincadeira, né? Então, aí quando sai um filme como Top Gun, com o Tom Cruise, que é de macho mesmo, né? O último que ele fez, segue a linha antiga, aí se levantam contra, né? Falando da raça antiga, né? Lendo uma cena de um filme que, não sei se eu já contei para vocês, achei bem, eu falei para os homens da igreja sobre isso, que tem lá os Irmãos de Guerra, eu acho lá, tem uma série lá da Netflix, e aí tá lá aquela guerra lá com os japoneses lá e tal, e aí tem um sargentão antigão, assim, bravo, aquele sargentão raiz mesmo, e há um certo momento da guerra que ele desaba, e ele começa a chorar, por ver os jovens morrendo ali e tal, e ele trava. E aí os meninos lá, os soldados, falam pro outro assim, se ele que é da raça antiga tá desse jeito, e nós, eu achei vantagem. Então, imagina, igual você vê os pastores mais experientes, raça antiga, desabando, fala assim, então nós estamos na roça, né? Se esses estão desabando, então, mas olha que interessante, a referência. A sociedade precisa de referências, de firmeza, né? Que chame para si a responsabilidade. E essa nova roupagem que estão criando através da arte, que aí é essa arte que o Huckmaker fala que é o artista, o protagonista, é anticristã, é uma desconstrução dos valores que nós temos. Agora, como que a gente pode aplicar a cosmovisão no ensino da igreja?
a respeito do entretenimento, porque a gente não vai falar para a igreja, olha, vocês não podem assistir filme, vocês não podem ver séries, deixa para lá. É lógico, você pode ensinar a igreja a ver menos para ler mais, né? Ensinar a igreja a não ser escravizada pelo entretenimento. Mas dizer que vai ficar sem assistir nada, nada, é viver num mosteiro, a Idade Média. Não existe isso. Não tem como viver fora dessa realidade. Você pode diminuir, ser mais disciplinado, não ser escravizado pelo celular, pela internet, pelo entretenimento e assim por diante, para não ficar alienado. Mas de forma há muitas séries, né, e há filmes que podem trazer até bons ensinos para nós. Agora, como que a gente faz para ensinar as crianças, adolescentes, jovens e os adultos a enxergar essas coisas assim? E eu não vejo uma outra maneira a não ser aplicando a cosmovisão reformada. Você mostrando isso que eu acabei de dizer aqui, como a arte foi mudando, para entender o que está por trás dos bastidores, que isso não é, isso que aparece lá, não é algo assim ingênuo, inocente, é arte, não, há uma intenção por trás de quem fez o filme, que quer manipular sua mente, que quer trazer uma cosmovisão contrária ao cristianismo, que quer desconstruir todas essas coisas. Por exemplo, eu só fui entender, eu nunca fui fã do Raul Seixas, mas só fui entender algumas músicas do Raul Seixas depois que eu estudei Cosmovisão. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Qual é a velha opinião formada sobre tudo? É o cristianismo. Então eu prefiro ser uma metamorfose. Isso é o que ele estava defendendo, niilismo. Ele está defendendo que você tem que seguir a sua vontade, fazer o que você quer, independentemente que não existe um padrão, é o que Nietzsche defendia. Não existe um padrão, Deus está morto. Você faz o que você quiser. E eu não entendia, por exemplo, aquela música do Engenheiros da Havaí, né? A minha Hallway, lá, que ele fala exatamente de pegar a Hallway e sair na estrada fora, sem destino e tal. E é niilismo que está por trás. Tem música, por exemplo, do Lulu Santos, né? Que ele fala acho que é Nova Era, o nome da música, e ele fala que a nova era chegou, não lembro exatamente da letra, mas ele fala em essência da nova era, e que aí eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia. O que você acha que é esse muro de hipocrisia? Que insiste em nos rodear, eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda, olha, satisfação, é justamente a ideia do niilismo, que se tem direito do firmamento ao chão, você tem direito a se satisfazer completamente com o que você quiser. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso vale para qualquer pessoa, realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era. Isso aqui é a visão de uma nova era, de gente fina, elegante, sincera, olha o idealismo humanista aí, né? De uma era sem o cristianismo que vai ser o ideal para a humanidade, com habilidade para dizer mais sim do que não, mais sim, permissividade, tá vendo? Mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir, é o niilismo. Vamos nos permitir viver da maneira. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso vale a pena, né? Que realizar a força que tem uma paixão, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, tá? Hoje o tempo voa, o amor escorre pelas mãos, aí acho que é a mesma coisa aqui. Não há tempo que volte, amor, vamos. Tá? Vocês estão, vejam, uma visão bem superficial mostra o quanto que o quanto de filosofia, né, de cosmovisão está por trás de uma música dessa. E que quantos de nós, né, talvez já tenha cantado, né, já tenha achado legal a música dessa, sem perceber. Agora, por um lado, a igreja pentecostal, por muito tempo, ficava naquela de disco ao contrário, né, de voz do diabo na música da Xuxa, do Roberto Carlos, essas besteiras todas, ao invés de ter uma visão crítica, racional, de analisar as letras e falar, não, essa letra é boa, essa é ruim. Eu não lembro, eu lembro da minha experiência, mas eu não lembro
de qualquer a música. Mas vocês podem achar até um absurdo isso que eu vou dizer. Mas eu estava em Goiânia, era pastor lá, e eu estava ouvindo uma música da Sandra de Sá. E eu não gosto de Sandra de Sá. Mas tinha uma música dela bonita, não lembro que música que era. A letra era boa. E eu fiquei assim, espiritualmente edificado, assim, pensando não estava pensando em Sandra de Sá, na letra em si, né, na letra, bonita a letra. Tem músicas que me edificam. Não estou falando de música para culto, obviamente, estou falando para o meu entretenimento. Mas a letra é boa, sabe? Pensar músicas. E eu tentei e procurei mostrar ao meu filho isso, porque ele possa ouvir músicas boas, seculares, músicas boas, e entender o que é música ruim. Porque não adianta colocar dentro de uma redoma de vidro e achar não pode, música do mundo, blá blá blá. Essa conversa ele vai ouvir, não adianta, ele vai ouvir. E vai ser seduzido, e ele não vai ter critério para falar, não, essa música é porcaria, essa música do Lulu Santos aí não vale nada. Mas essa outra música é boa. Essa aqui é a graça comum, que é um aspecto da cosmovisão muito abordado por Kuyper e pelos outros teólogos, até porque os calvinistas holandeses, eles eram vistos pelos calvinistas americanos como liberais, assim. Por quê? Porque eles tinham mais esse contato com a cultura. Eles tinham mais essa visão de tirar da cultura o que era bom, por entender a graça comum de Deus em todas as áreas, que, na minha opinião, estão corretos. Por isso que Francis Schaeffer, por exemplo, ele era crucificado pelos calvinistas. A gente vai estudar sobre Francis Schaeffer também, que eu sou admirador profundo dele. Ele era condenado pelos americanos, pelos reformados americanos, por acharem muito liberal, muito aberto, né? E ele era criticado pelos holandeses por acharem muito tradicionalista, muito. Então ele ia apanhar dos dois lados, né? Mas Francis Schaeffer, por exemplo, dizem, né, que ele e a esposa dele dançava muito bem. E diz que então eles não danças imorais, nada, eles tinham um apreço pela dança. E diz que ela dançava, inclusive dançava muito bem. Isso na visão mais fechada, poxa, isso é um absurdo. Uma visão holandesa, isso não é absurdo. Então, não estou dizendo que a gente não tem que entender que um lado está certo, o outro está errado. A gente tem que avaliar biblicamente o que está certo na visão americana e o que estava certo na visão holandesa, e equilibrar as coisas. Mas a gente precisa ter uma visão mais amadurecida das coisas, porque às vezes a gente fica muito fechado e a gente não influencia e não dialoga no sentido correto da palavra, não perdendo a identidade, como fazem alguns, que é um perigo também quando você vai dialogar demais com outros pensamentos e perder a sua identidade. Então, o dialogar, eu estou dizendo aqui, é no sentido de você influenciar, você, como Paulo fez em Atenas. Paulo dialogou com os filósofos lá para evangelizar. Ele falou de filosofia ali. Aliás, quando Paulo vai para Éfeso, ele ficou 2 anos, se não me engano, né, lá num teatro lá em Éfeso. Como é que é o nome do teatro lá mesmo? Está em Atos. É, É o de Trajano ou não? Atos 19, aqui, ó. Visto que alguns deles se mostravam, Atos 19, Tirano, o teatro de Tirano, lá, na escola de Tirano, lá em Éfeso, né? Visto que alguns deles se mostravam, verso 9, empedecidos e descrentes, falando tal, tal, tal. Aí diz que durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes. Que no finalzinho do verso 9, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Paulo, essa escola de Tirano, eu vi num vídeo de arqueologia do Rodrigo Silva, né, lá em Éfeso, era um anfiteatro, um teatro menor, que era alugado pelas pessoas para dar palestras, dar cursos e assim por diante. Tinha um teatro de Éfeso, que era grande, e tinha essa escola de Tirano, que era uma escola de filosofia. E Paulo alugou essa escola, esse espaço, para ensinar filosofia, para levar o cristianismo. Porque se ele não podia já abordar as pessoas com a lei, ele faria isso na sinagoga.
mas ele tinha que usar como ponto de contato, como ele fez em Atenas, a filosofia grega, para poder levar o cristianismo, exatamente como ele fez lá em, em Atenas. Então, Paulo usou aquele espaço, ele alugou aquele espaço por 2 anos para alcançar a sociedade de Éfeso. E ele usou, não quero dizer que ele tenha usado sempre isso, mas com certeza, não há dúvida disso, de que Paulo tenha utilizado nesse espaço de filosofia, né, de pensamento da cidade, a filosofia grega como um instrumento de contato para poder levar o evangelho, como eu já reafirmo, né, exatamente como ele fez em Atenas. Então, quando Paulo faz isso, como que Paulo poderia fazer esse contato aí, essa ponte, esse diálogo nesse aspecto para levar o evangelho, se Paulo não conhecesse filosofia grega? Quando Paulo faz isso, a gente sabe muito bem que na época do Império Romano, no primeiro século, havia duas grandes cidades que eram centros culturais, filosóficos. A primeira, Atenas, era a principal, e a segunda, Tarso, era a segunda. Embora você possa Tarso? pensar que é Alexandria, né? É. Mas ali na região era Tarso, naquela região. Alexandria estava no Egito, né? Mas naquela região do Império era Tarso. E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que também era um judeu e conhecedor, e Paulo, sem dúvida alguma, como cidadão romano que era, ele aprendeu profundamente a filosofia grega, ao ponto que lá em Atenas, Paulo ele cita Arato e Epimênides, não só nesta oportunidade. Na carta a Tito lá, ele diz lá, vós cretenses, ventres preguiçosos, né? Como disse um vosso poeta, uma coisa assim que fala. Ali, quem que ele está citando? Ele está citando Epimênides. Então, Paulo conhecia realmente filosofia e ele citava isso quando ele escreve aos Colossenses, né? Ele, ah, o Lucas falou que ele tocando em frente ao Alma Sater, né? Alma Sater, muito boa a música, né? Do Alma Sater. É, tem uma música do Daniel, para ser feliz, uma música muito bonita, né? O que é preciso para ser feliz. Uma vez usei a letra dessa música do Daniel numa introdução no sermão que eu fiz. E aí eu mostrei o que ele estava falando era correto, até certo ponto. Só que eu mostrei, a visão de Daniel nessa música, ela vai até um certo limite. Por quê? Porque ele acha que para ser feliz é você encontrar a simplicidade e a beleza, apesar das dificuldades, como cego, né, como alguém que tem um problema, mas é feliz e tal, na superação. Só que não é isso. Ele não consegue enxergar além disso porque ele não é crente. A visão de satisfação, de felicidade, independente das circunstâncias, aí eu falei, ó, o evangelho é Cristo. Então, veja, eu procurei usar o mesmo método que Paulo, até aqui está certo, mas ele só vai até aqui, porque daqui em diante só com a mente transformada, só entendendo o evangelho, é algo que ele não sabe. Então, isso é verdade, mas ela vai só até esse limite aqui, porque até onde a razão humana pode ir, de chegar perto, né? Não, é como Paulo diz lá em Atenas, no escuro, tateando, procurando a saída, embora não esteja longe, né? Mas procurando no escuro a saída.